Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o acordo. Eu gravei um vídeo de 3 minutos e pouquinho, falando da aliança, né? Daniel 9, 27, que a aliança seria de 7 anos e não de 3 anos e meio, né? Que ele quebra. Ele não quebra a aliança dura por 7 anos, tá? No outro vídeo eu expliquei bem detalhado isso, né? Agora, hoje eu quero mostrar, né? Falar algumas coisas que envolvem esse tempo, tá? Algumas informações que são importantes a gente entender, que a gente não pode descartar. Então, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor Deus, principalmente escatologia dos últimos dias, é necessário entender algumas palavras que Deus fala eu vou dizer que é a linguagem do Espírito, né? É como se fosse uma chave, entende? Algumas palavras, ela desbloqueia uma frase inteira. Vamos pegar, por exemplo, a palavra a besta do mar, né? Então, a primeira ideia que a gente tem é que vai levantar um monstro, né? Vai sair alguma coisa de dentro do mar, da água, e vir para a terra, né? Mas não é isso que a linguagem do Espírito está dizendo, entende? Então, a besta do mar significa mar, né? Lá em Apocalipse, né? Apocalipse 17, quando o anjo está mostrando para João, né? A destruição da grande prostituta. E aí ele mostra, né? As muitas águas que a prostituta está sentada, porque o monstro vai carregar a prostituta, entende? Até para a gente identificar a prostituta, quem tem que saber qual é o monstro, quem é o monstro que está carregando essa prostituta, né? Não adianta eu apontar a prostituta que é ali, sem saber quem que é o monstro. Tem um monstro que carrega a prostituta, que é uma besta, certo? E essa besta são muitas águas, né? Águas fala de nações, entende? Então, a besta do mar são nações, várias nações, né? Lá em Ezequiel 38 e 39, vai falar de 10 nações lá, que estão junto com o rei da Assíria, que é o anticristo. Tem nome de 10 nações, ou 10 geografias, né? Só que os nomes mudam, né? Na época que o profeta estava escrevendo, era aquele nome, né? Desde a época do Gênesis, vamos dizer assim, né? Até a época do profeta, eles tinham entendimento daquele nome. Mas agora, para cá, para a nossa época, mudou os nomes, entende? Mas a geografia é a mesma, entende? Deus está colocando um holofote na geografia onde é que vai sair as nações que vão estar junto com o anticristo. Então, essas 10 nações é chamada de besta do mar. Ok? Então, quando eu falo de besta do mar, por exemplo, um engano muito grande dentro das linhas de estudos de escatologia. Quando a pessoa está lendo lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Que Paulo está falando do Inico, do chifre pequeno, que ele vai se assentar no santuário e vai afrontar Deus, e vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Quando chega no verso 6 ou verso 7, ele vai dizer que agora vocês sabem o que o detém, né? O que o detém o anticristo, o que o detém o homem do pecado aparecer, é o tempo determinado por Deus. Deus determinou um tempo, né? Tempo determinado das suas festas, né? Até nisso é preciso entender um pouco das festas, né? Cada festa tem um tempo de cumprimento, entende? Nós acabamos de passar pela festa do Pentecostes. Estamos, né, participando das trombetas, mas haverá um segundo derramar do Espírito, que vai consolidar mais ainda o Pentecostes, para ter mais poder, para essa participação das trombetas ganhar mais força, para daí entrar de fato e de verdade nas trombetas, né? Elas começaram quando Cristo morreu, as trombetas, né? Quando houve o Pentecostes, já começa o toque de trombeta junto. Mas como o Pentecostes ele tem 2 fases, o toque de trombeta vai ter também uma consequência maior, entende? Então, os tempos determinados são isso. Então, quando toca a trombeta, e os toques de trombetas na lei, nas festas, significa o quê? Olha, o toque de trombeta significa que daqui a um mês vai ter expiação de pecado, daqui 2 meses vai ter expiação de pecado. Então, na lei, tinham os tempos determinados, entende? Os israelitas sabiam disso. Tal dia é dia da expiação, tal dia é tabernáculo, tal dia é Páscoa. Então, são festas, mas são tempos determinados, entende? Então, quando Paulo está falando lá, agora vocês sabem o que o detém, que ele só vai ser revelado em tempo oportuno, ou na ocasião própria, ou somente no tempo determinado. Lá pelo livro do profeta Daniel, a gente vê lá o anjo falando para Daniel, né? Daniel, essa visão se refere para o tempo determinado do fim.
Daniel 11, né, também mostra lá os reis em guerra. E quando chega a época de Ptolomeu e Antíoco, os dois vão sentar na mesa, vão conversar, mas o texto lá vai dizer, olha, nenhum dos dois vai levar vantagem, porque ainda não chegou o tempo certo de acontecer, né, de dar cumprimento na profecia. Entende? Então, existem os tempos determinados. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, né, agora vocês sabem o que detém, é só o tempo determinado para ele mostrar, para ele se aparecer e ser revelado, até que seja mostrado, né, até que apareça no meio, entende? No meio da onde? É aí que você tem que entender. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 7, tem o monstro, tem a besta, o animal, o quarto animal terrível, ele tinha 10 chifres. De repente, no meio daqueles 10 chifres, começou a surgir um chifre pequeno. Lembra? Sai o chifre pequeno, aquele chifre pequeno começa a fazer guerra contra 3. Ele subjuga três chifres, né? Entende? Então, da onde é que o chifre pequeno vai sair? Vai sair do meio das nações. De quais nações? Do meio das nações que fazem parte da besta do mar. A besta do mar é composta por 10 nações. Porque a besta lá de Daniel 7, ela tem 10 chifres. Representam 10 nações. Essas 10 nações são chamadas de besta do mar. Entende? Olha só, uma palavrinha só, a palavrinha mar, quanta coisa dá para a gente extrair informações, entende? Então, do meio das 10 nações vai surgir um, que vai fazer guerra contra 3. Na época de Antíoco e Ptolomeu, na última batalha que houve, né, vamos dizer assim, ele invadiu o Egito, engoliu o Egito, né, o Egito não conseguiu, não teve força para resistir, voltou, fez guerra contra Israel, venceu Israel, só que olha só que interessante, sobrou os filhos de Amon, uma parte de Moabe e Edom, 3 nações. Antíoco não fez guerra, né? Essas 3 nações escaparam de Antíoco. Ele não quis dominar, ele não quis, né, como é que se diz, pelejar contra eles, muito menos, né, agredir eles. Então, o chifre pequeno vai fazer uma coisa, quando ele se levantar, ele vai fazer guerra contra 3 nações de dentro daquelas 10 que já se levantaram. E a gente vai saber essa época, porque vai ser 3 nações contra 1, que é o chifre pequeno. Entende? Só que antes de acontecer essa guerra do chifre pequeno contra as 3 nações, precisa acontecer o quê? Essas 10 nações precisam apresentar um plano, um acordo de paz, do qual eu falei no vídeo anterior. Esse acordo de paz, né, vai ser promulgado, eu acredito, pelas 10 nações, pela besta do mar. Entende? Vai ser aquela conversa, entende? Vai ser aquele noticiário, né, correndo. Nossa, que notícia boa, agora sim, né, parece que arrumaram uma solução para o povo, né? Agora vai haver paz e agora vai haver segurança. Entende? Vai começar a correr esses noticiários, as pessoas vão aplaudir, as pessoas vão gostar disso. E é o tempo também de estar começando a marca da besta estar sendo estabelecida de forma literal, não espiritual, entende? Então é nesse momento que o chifre pequeno vai se levantar, no meio dessas 10 nações, enquanto o povo está aplaudindo, agora tem paz, agora tem segurança. De repente, porque Paulo fala o quê? Quando vocês ouvirem falar de paz e de segurança, é isso que vem repentina destruição. O chifre pequeno se levanta no meio daquele momento de paz, né, uma falsa paz, e começa a fazer guerra entre eles. E aí começa a fazer o quê? Começa a abertura dos selos, e automaticamente as trombetas começam a cair. Porque o povo de Deus não vai ficar olhando essas coisas acontecer, entende? O povo de Deus vai acusar, o povo de Deus vai apontar, o povo de Deus vai anunciar, está ali. O encardido está ali. O chifre pequeno está ali, entende? Quando nós dissermos isso com a nossa boca, as nações que estão aplaudindo a paz não vão gostar disso também. Até algumas nações vão ficar contra a gente. Então eu penso, né, que este acordo, né, paz e segurança, o acordo, que é a besta do mar, talvez que apresente este acordo, mas o chifre pequeno tem que estar já ali, no meio deles. Porque é do meio deles que ele vai sair. Entende, meus queridos? Esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Vou dar continuidade, eu vou falar mais, tá? Vou continuar falando ainda desses pontos, dessas palavras-chave que a gente precisa entender, o significado delas, o que o Espírito está querendo dizer com apenas uma palavra, que no caso foi hoje, que a gente falou da besta do mar, tá? Por exemplo, a besta da terra é o falso profeta, que também é o anticristo.
a besta da terra, ela vai se levantar ou ela vai se manifestar na metade da semana. É quando cessa o sacrifício. Tá ok? Então, que Deus abençoe vocês, né? Sendo possível, vocês vão compartilhar, né? Coloca aí nos grupos de estudo do WhatsApp, nos grupos, tem muitos grupos, eu estive observando esses dias, tem muitos grupos de estudos no Facebook, né? A gente pode estar colocando lá para o pessoal ir estudando, né? A Bíblia, né? Ouvindo, porque são mensagens curtas e são informações muito importantes para nós que estamos estudando, entende? Então, que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. E se Deus permitir, a gente vai estar gravando novamente, dando continuidade nesse assunto. Que Deus te abençoe.